Agora a gente vai falar, portanto, dessa epidemia da obesidade. Mais da metade dos brasileiros realmente estão acima do peso. A prevenção à obesidade está nos bons hábitos alimentares, cultivados dentro da nossa casa. A questão é como convencer os pequenos, como convencer nossos filhos a trocar guloseimas por frutas e verduras e legumes. Hoje em dia lançou esse desafio para duas especialistas que visitaram duas famílias que são reféns destes vilões do cardápio. Então eu quero que você preste muita atenção e aproveite as lições. A gente vai mostrar uma primeira parte da reportagem para você entender qual é o cenário ali. Reportagem muito legal da Viviane Barbosa. Preste atenção. São 6 mamadeiras de refrigerante por dia. E quando a mãe diz não, é aquela birra. Gláucia cede à pressão da filha. Hoje eu tento tirar e não consigo. Aí é o desespero, porque ela quer refrigerante, ela faz birra, ela grita, ela bate porta. Esta outra criança também só come besteira. Passa o dia comendo guloseimas. E agora, o que fazer para convencer os filhos a comer alimentos mais saudáveis? Nós trouxemos uma nutricionista e uma psicóloga para ajudar as mães na missão de melhorar a alimentação dessas crianças. Nossa primeira visita foi na casa de Giovana, de 4 anos. A menina toma tanto refrigerante que ganhou um apelido na família. A família colocou o apelido dela de Rainha do Refrigerante, porque ela toma refrigerante o dia inteiro na mamadeira. Como que eu posso estar interagindo com ela? A psicóloga Priscila percebe de cara que chamar a menina de Rainha do Refrigerante não é nada bom. Ela entende assim, o Rainha do Refrigerante acaba sendo um estímulo comportamental para ela. Então você tem que conversar com a família que esse hábito é prejudicial para a saúde dela, pedir para pararem de chamá-la dessa maneira. Gláucia, vou dar uma olhadinha no seu armário. Fica à vontade. A nutricionista Elaine dá uma geral na cozinha. Uma olhada rápida revela que os alimentos oferecidos têm pouco valor nutricional. Biscoitos recheados, lotado de colesterol e gordura, salgadinhos com alto teor de sódio, nada interessante para uma criança, muita gordura, batata palha. Esse bolinho de bonzinho não tem nada, recheado, também com muita gordura, e sucos com corantes, conservantes e substâncias que não são interessantes. Gláucia tem uma dificuldade com a filha, impor limites. Tem horas que ela começa a fazer muito escândalo, eu acabo cedendo. Quem está comandando é ela, não é você. Né? Ela sabe que você tem um limite e ela gritando, ela sabe que você passa desse limite, né? Você cede. Nós levamos as especialistas para conhecerem também a rotina dessa outra família. Priscila leva a filha de 9 anos, que também se chama Giovana, todos os dias para o trabalho. E a garota passa boa parte do tempo comendo guloseimas. Às vezes ela tem dores de barriga devido a essa ingestão de chocolate, de besteira que ela consome. Eu falo, Giovana, vai mais leve, mas ela vai consumindo, e daí dá aquelas dores de barriga. Isso. Esse tipo de sintoma. Para evitar esses alimentos gordurosos, Elaine sugere que a mãe traga os lanches de casa. Tentar fazer um planejamento com lanches mais saudáveis, com frutas, com alimentos também que possam dar prazer para ela e ao mesmo tempo alimentar, nutrir, e de vez em quando você liberar um doce, mas que isso não seja tão frequente e o dia inteiro, que é o que está acontecendo. Aqui encontramos o mesmo problema. A mãe tem dificuldade em negociar com a filha. Quando eu falo para ela, agora você não vai comer isso, ela fica brava, mas ela não come, mas fica brava. Aí ela emburra e às vezes eu acabo deixando, tá bom, vai, então come, porque... A nutricionista deu uma tarefa para a Giovana, anotar tudo o que come ao longo do dia num diário. Ela quer mudar os hábitos alimentares da menina. Você pode colocar lá para mim 1, 2, 3, 4, 5 chicletes, balinha, biscoitinho, enfim, tem que entrar tudo que você consome no dia. E aí daqui a alguns dias eu vou voltar para a gente poder olhar esse diário juntas e poder verificar o que a gente pode modificar e melhorar na sua alimentação, tudo bem?
E a gente vai ver daqui a pouquinho se deu certo ou se não deu. Eu tô aqui bem otimista, eu acho que deu certo assim, porque criança é muito inteligente. Você sabe, você que é mãe, você que é pai, eu sou mãe também, é difícil. Às vezes você não tá passando por isso, mas em algum momento você pode passar, porque às vezes como eles são bem pequenininhos, recém-nascidos, eles acabam comendo a papinha sem saber o que tem dentro. Depois que eles crescem, eles começam a ver, ih, aqui tem verdinho, aqui tem vermelhinho, isso eu não quero. Mas a gente trouxe a Cláudia Pires Lobo e Silva, que ela é nutricionista e ela teve um problema pessoal, ela não conseguia se alimentar quando ela era pequena. E ela percebeu essa dificuldade, transformou a vida dela para não fazer o mesmo com os filhos de 10 e 8 anos. Então ela vai dar dicas muito nutritivas para você, para tornar a hora de comer um prazer. Porque tem que ser assim com criança, a gente tem que se divertir o tempo inteiro com elas. Agora, será que essas duas crianças que a gente viu aí na reportagem, 3 dias depois de nutricionista e psicóloga juntas ali, será que elas conseguiram mudar de hábito? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Mas a Cássia conseguiu fazer isso na casa dela, né, Cássia? Como é que você convenceu a Eduarda a comer de tudo? Você quer falar, filha, como é que eu te convencia? Não? Na verdade, assim, a gente tem uns truques, né? Ai, vou ter que falar os truques aqui. Não tem problema. As mães que Você vai ajudar tanta gente, Fábio. O que acontece? Eduardo, presta atenção em outra coisa. Eduardo, olha pro outro lado. Paçoca. Olha pro paçoca aqui, pronto. Arroz integral, né? Desde que foi o primeiro arroz que ela consumiu, então ela não conhece um outro arroz. É claro que hoje, com 5 anos, ela já sabe o que é, porque vai na casa da amiguinha ou na casa já vê a diferença. Por exemplo, eu sempre faço o arroz cheio de cenoura. Então, existe essa associação. Você cozinha junto com o arroz e a cenoura? Junto com o arroz. Então, na cabeça dela, o arroz já vem com a cenoura. Né? A cenoura não é um inimigo. Não é. Ele faz parte do arroz. E o que acontece? A salada, né? Então, a gente tempera sem ela ver. Porque aí fica bem gostosinha. E mistura com a comida tudo muito picadinho, para que o sabor se misture e aí fica tudo bem gostosinho e ela consiga comer. Entendi. Né? E assim, quando tem mais verde, a gente bota o feijão por cima, para não aparecer tanto, né? Porque tem essa coisa do o verde. Por que vocês têm pânico de verde, hein, criançada? Não sei, uma cor tão linda, né? É tão bonito, né? E também aquela coisa assim, do suco, né? Tentar não adoçar nunca. E ela nunca rejeitou, falou, isso eu não vou comer, não quero? Olha, raras as coisas, assim. A gente tem umas negociações, tipo, e aí, então tá bom, quantas colheres que ainda faltam? Tem 5 anos, nunca menos de 5. Nunca mais, menos, né? De 5, para terminar. Então a gente consegue chegar ali. E sempre uma sobremesa saudável no final, uma gelatina, né? Uma fruta. Fruta, então, eu faço parte de uma linha higienista. Certo. Então eu não sou a favor de comer fruta depois das refeições. Fruta, para mim, é um alimento que você come separado das outras coisas. Entendi. No máximo, não como uma sobremesa. Não como uma sobremesa. No máximo, uma combinação. Seja, fruta doce com fruta doce, fruta ácida com fruta ácida. Seria o quê? Um lanche da tarde? Um lanche da tarde, o café da manhã. Tá. Por quê? Porque eu acredito que ela fica putrificando dentro do nosso estômago. E a gente não tem substância química suficiente para digerir aquilo. Aquele alimento, né, que você comeu, que é mais difícil de digestão, ele vai digerir primeiro e a fruta vai ficar ali dentro. Então você não absorve os nutrientes. Então na sua casa você nem compra bolacha recheada, salgadinho, nem sabe o que nem é. entra na sua casa. Na verdade, assim, um dia a gente estava na rua e ela pediu uma bolacha recheada, aquela preta e branca. E ela viu do amigo, assim? Não, eu estava numa padaria e aí ela foi na escola, né? Não tem como. Certo. Por mais que a gente peça na escola para não levar, eu fui mãe representante. E tive uma reunião que eu falava sobre isso. Olha só, tem uma amiguinha que leva bis. Não pode ter esse tipo de biscoito, de produto. Aí a professora falou assim, mas a mãe disse que é biscoito. Eu disse, não, isso não é biscoito, isso é chocolate. Não pode ter chocolate. Cássia, eu vi o Edu te perguntando agora há pouco, porque eu sei que é uma experiência e um cuidado que ele tem com a Maria também, a respeito do refrigerante. Eu lembro que isso era uma regra na minha casa. A gente não era proibido de tomar refrigerante, mas só podia tomar no fim de semana. Quando então na minha casa era assim. Tinha uma história no fim de semana podia, mas com limitações também. Não era a festa do refrigerante, mas no fim de semana podia, durante a semana de jeito nenhum. Como é que você fez com isso? Ela não conhece ainda. Não. Ela sabe o que é, mas ainda não tomou. Tá.
Então, como tem uma curiosidade muito grande, a gente deixou ela tomar o Guaraná natural. Tá. Mas os outros não. Os outros não, Tá. não conhece. Agora, como é que você faz em festa infantil, É. né? Porque vai numa festa infantil, tem aquela bandeja cheia de refrigerantes Salgadinho, ali, refrigerante. o amigo toma, a amiga toma, fala, ai que gostoso, toma um pouquinho. Na verdade, eu sou meio militar, então... Você tá sempre junto na Se festinha. eu não tô junto, tem a Jaqueline que me ajuda, Que é a babá. que segue assim super a mesma linha que eu, ela acredita nisso, que é uma coisa que é bacana, né? Porque a gente tem a mesma forma de pensar e que tá sempre junto e que também não deixa. Mas não preciso, sabe? Eu acho que E como se ela for na casa de uma amiga, por exemplo, dormir na casa... Agora, de 5 anos, menos. Mas daqui a pouquinho ela vai começar a querer ir na casa da amiga, passar o dia, dormir e experimentar. Falar, mãe, tomei refrigerante. Bom, eu tenho que fazer um acompanhamento assim, mais severo enquanto eu posso, né? Eu acho que vai chegar uma hora que ela vai começar a ter as escolhas dela. E eu acredito muito que, baseado naquilo que ela vê lá em casa, ela vai ter boas escolhas futuramente. Agora, Cassi, eu acho uma coisa, viu, Cris? Isso é uma opinião minha aqui, eu vi isso acontecer com algumas pessoas que eu conheço. A partir desse contato inicial, que é justamente quando você está formando esse paladar com outros alimentos, ela acaba depois não tendo tanto interesse. Quando ela experimenta isso, já foi, ela já está acostumada com o outro. Eu acho que realmente pode funcionar. Como é que foi no seu caso, Rodrigo? Você comia de tudo, você já falou que o problema na tua casa era como na minha, né? Era fazer a gente não comer de tudo. É fazer não comer, mas eu sempre nunca tive restrição nenhuma alimentar. Eu sempre tive problema também de comer, como de tudo. Mas, assim, nós ficamos viciados em algumas coisas em relação a essa coisa de comer de tudo, de nunca ter essa restrição. Proibido, né? Então, assim, é lógico que às vezes aquela vontade de tomar um copo de refrigerante gelado. Então, assim, eu tenho essa vontade. Talvez ela não tenha isso futuramente, porque ela talvez, por não ter experimentado, nunca provar um copo de Porque a nossa geração não refrigerante. tinha essa cultura ainda, né? Os pais não tinham esse discernimento na nossa época, eu acho. Verdade. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado daquelas duas famílias. Cris, eu estou super curioso. Eu quero saber o que aconteceu lá. Será que deu certo? Será que não deu? Mas com a Cris eu estou otimista também. Edu, você estava falando aqui que a Maria só bebe água, né, cara? A Maria bebe água, suco, refrigerante ela não toma, mas por opção também. Eu penso um pouquinho diferente de você, Cássio, que é o seguinte. Eu acho que a gente, de repente, proibir a criança, numa festinha ou alguma coisa, eu acho, na minha opinião, ruim. Eu respeito a opinião sua, mas eu acho assim, a gente proibir, quando a criança começar a tomar a decisão dela e ela estiver longe da nossa casa, a gente não vai conseguir controlar. Então, na escola ou em qualquer lugar. Eu acho que a gente, por exemplo, a mãe que não leva a criança no supermercado, que a criança grita ou esperneia por alguma coisa, eu acho que a gente tem que fazer o inverso. Acho que a gente tem que levar e tem que mostrar para ela, olha, vamos fazer escolhas. Hoje em dia a gente pode fazer escolha. Então, um biscoito. A gente pode, em vez de pegar algum frito, pode pegar um assado. Não comprar 10, comprar um. Dar um pouquinho de tudo para a criança. Uma coisa que melhorou muito a alimentação da Maria, eu achei, que foi na escola, ela comer com os outros amigos. Se ela não come alguma coisa, ela vê o amiguinho comendo a cenoura, ela vai começar a comer a cenoura. Isso melhora muito. A outra questão, que a Cláudia acho que entende muito bem sobre isso, é colocar a criança num prato, colocar uma historinha para a criança. Você não precisa esconder nada dela. A Cláudia, que é especialista, nutricionista, é dentista também. É o seguinte, você pode fazer uma casinha com macarrão. Você monta uma história em cima daquele macarrãozinho e tal, e envolve a criança naquela história, ela pode comer. Eu, sexta-feira passada, fui cozinhar para os amiguinhos da Maria. E eu perguntei o que cada um queria. Quer com isso, quer com aquilo? De que forma vocês querem? Quando a criança fala, eu quero assim. Então, se ela quer daquele jeito, a gente está fazendo com o gostinho dela. Não são todas as crianças que gostam de macarrão. Não. Mas você vai e dá a opção para ela. É o que a gente vai fazer hoje aqui, daqui a pouco, Cláudia. A gente vai fazer um hambúrguer. Na verdade, vocês falaram do verde. Criança não come verde. A gente tem ali ervilha junto com a carne. Então a gente vai poder fazer isso. E aqui a gente vai montar a batata. E aqui tem o quê? Temos o purê de couve-flor, purê de grão de bico e o purê da batata. E a gente vai fazer um enfeite, vai transformar essas batatas em ratinhos. E
por exemplo, transformando em ratinhos, não é que você vai disfarçar, você vai colocar aqueles ingredientes, você vai colocar a criança na história, é mais ou menos isso? Exatamente. Não? A criança, apesar de aparentemente tá disfarçando aquilo que ela vai comer, ela tem que saber que naquele prato que ela experimentou e achou gostoso, porque ela vai experimentar porque é um ratinho. Ela vai saber, nossa, couve-flor até que não é tão ruim. Né? Então dá para comer desse jeito, eu gosto. Então mãe. daqui a pouco você de casa vai aprender como colocar esses alimentos, ou uma sopa, ou um caldo, ou um macarrão, como colocar um alimento que de repente seu filho não come, como introduzir na alimentação dele. E Cássia, você falou uma coisa que eu achei super importante. Os pais muitas vezes não dão um bom exemplo em casa. Comem errado, querem que o filho coma o certo. Isso não dá resultado, certo ou não? Certo, Cris? Você como é que você faz em casa? Não, eu como bastante verdura, legume e coloco na mesa. Na minha casa é o seguinte, é o que tem para comer. Se não quiser comer aquilo, vai ficar sem comer, entendeu? É o que tem para hoje, é a comida que tem aqui naquela quantidade que tem que comer. Se não quiser comer, não vai comer, mas não vai substituir por outra coisa, não. É a comida do dia, tem que comer aquilo. E levo sempre no mercado, na quitanda, na feira, para que ele conheça os alimentos. Porque tem muita criança que não sabe o que é cenoura, gente. Tem muita criança que não sabe. Se você não apresentar a cenoura, como é que seu filho vai gostar de cenoura, né, Celso? É isso aí, olha, você viu que são muitas as experiências e muitas as dicas. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com a Cláudia Pires ali, vamos entender um pouquinho mais dessas dicas, mais com a Cássia, vamos conversar mais com o Rodrigo aqui. O objetivo é te ajudar. Agora, a gente mostrou no começo do programa a história daquelas duas famílias que tinham um problema sério ali. E aí levamos duas especialistas para tentar ajudar. Como mudar os hábitos alimentares? Quando já está tudo errado, como é que você conserta? Porque uma coisa é a história da Cássia, ela já começou certo. A preocupação dela é se vai dar para manter sempre certo. Essa é a preocupação. Agora, naquele caso lá é diferente. Como é que você faz para mudar completamente? Será que funcionou ou não funcionou? Pois bem, voltamos às casas das Giovanas para saber se elas mudaram esses hábitos alimentares. Eu quero ver, vamos lá. 3 dias depois, as especialistas retornam para saber se as mães das Giovanas conseguiram mudar o cardápio das meninas. Será que a Giovana, que recebeu em casa o apelido de Rainha do Refrigerante, mudou o hábito? Refrigerante, graças a Deus, eu tô conseguindo cortar. Teve uma festinha, né? Aí eu levei ela, do priminho dela, e o que aconteceu? Como tava todo mundo tomando refrigerante, aí eu liberei o refrigerante. Mas em casa, eu mesmo tô fazendo suco natural, não tô usando mais o de caixinha. Esse aqui é de uva. Ela tomou, já é o 2º copo. Ótima atitude, sucos saudáveis, ela aceitou super bem, então parabéns, ponto para mamãe. A alimentação também mudou. Comida. O purê de batata, ela comeu, o de abóbora não. Se ela não gostou, de repente, dessa preparação de abóbora, a gente pode misturar essa abóbora no feijão. Então, utilizar a criatividade para outras preparações. Importante é não desistir, importante que a criança tenha contato com vários tipos de alimentos. Este vídeo, feito por Gláucia, mostra a evolução da garota. Gente, consegui convencer a Giovana a tomar suco de maracujá. Uma das dicas que a gente traz para os pais é quando vai ofertar o primeiro alimento para o filho que ele nunca provou, a gente não dá a possibilidade de você quer. Você faz o suco, que nem eu vi você dando o suquinho de uva dela, você faz o suco e oferece. Fala, olha filha, a mamãe fez para você, experimenta. Mas você quer o suco de uva? É diferente. A criança abre uma possibilidade para ela negar. Abre o bocão. Por quê? E como será que está a outra Giovana de 9 anos que passa os dias comendo guloseimas? A nutricionista pediu que ela fizesse um diário das refeições. Vamos ver no que deu? A maior falha que eu observei aqui foi no almoço. Porque lembra que a gente combinou que o ideal não é substituir refeições principais como o almoço por lanches ou salgados. E nesse caso a gente só tem salgado. Durante o tempo que Giovana fica na loja, a mãe conseguiu convencer a filha a trocar os salgados e doces por lanches naturais. Agora eu proibi ela de mexer nessas balas. Agora é uma só depois do almoço, porque se deixava antes ela acabava com tudo, né? Já na escola, Giovana tem dificuldade de manter uma boa alimentação. Você poderia até levar de vez em quando um salgadinho, uma coisinha, um chocolate, uma coisinha que não é tão natural e complementar com uma fruta.
né? E aí você começa a ensinar os seus amigos o quanto é legal eles aprenderem a comer coisas saudáveis. Os principais problemas decorrentes da má alimentação podem aparecer já na infância ou no decorrer da vida. Obesidade, colesterol alto, diabetes e hipertensão são os mais comuns. As mães das Giovanas estão satisfeitas. Perceberam em tempo que um futuro saudável tem que começar agora. Praticamente foi o socorro, porque a família estava indo para um lado errado da comida, agora a gente está começando a se alimentar bem, a gente está mais disposto. A Giovana está até mais calma depois que parou de tomar o refrigerante, está tomando suco. Então a gente vai continuar mantendo esse ritmo de tudo nutritivo para dentro de casa. A gente viu que as mães estão fazendo ali, tem coisas que estão certas, tem coisas que estão erradas. Sim. Mas criança não é um computadorzinho, né? Tem que saber a hora da fome, é diferente. Pode ser meio-dia, pode ser 1 hora, pode ser 2 horas. E todo esforço é válido. Né? O importante é que elas perceberam que estavam fazendo uma coisa que não estava sendo legal para as crianças e tiveram a atitude de mudar e estão conseguindo. Seja qual for a vitória que elas tiveram, foi uma vitória. E daí para frente é não deixar a bola parar. A gente está recebendo aqui a Cláudia Lobo, que é especialista dentista e também nutricionista. Também. Entende tudo de alimentação. Você que tem dificuldade para dar algum tipo de comida para o seu filho, preste muita atenção. Tem dica para tudo. Para tudo. Né? Aquela história, a gente viu ali no VT a mãe correndo atrás da criança com o prato. Eu vi que você balançou a cabeça assim. Na tua opinião, não está certo. Não, porque ela estava forçando a alimentação à criança e a criança estava tomando uma garrafinha de suco, alguma coisa. Ou seja, a criança não estava com fome. Substituir uma coisa pela outra, você falou que também não é bom. Também não é bom. Se a hora que a criança estiver com fome, ela vai comer. Ela então, tem que saber. Na sua opinião, não comeu, não vai ter substituto. Não vai fez ter aquele prato, por exemplo, aqui. Você tem lá separado o prato do arroz, do feijão, do brócolis, enfim, aqui do frango. Na sua opinião, o ideal é, arrumando dessa forma, o prato fica mais atrativo para a criança? Não todos os dias, não todos os dias, porque haja criatividade também para fazer uma decoração diferente para a criança todos os dias. O ideal é que a criança, quando estiver um pouco mais chatinha para comer, já entrou naquela monotonia, você fazer uma coisa diferente para chamar a atenção para aquela comida do dia a dia que pode ser bem legal, pode virar uma brincadeira. Vamos montar aqui esse daqui com a batata, para todo mundo ver, o pessoal vai acompanhando em casa. Vai contando o que você vai fazendo. Aqui a gente tem batata cozida. Por exemplo, a criança não gosta de batata. Não gosta de batata, vamos lá. Nós temos aqui a batata cozida e nós vamos incrementar essa batata. Então, a batata é um carboidrato e a gente vai transformar isso aqui num prato que pode substituir uma refeição. Então, você vai ter o carboidrato, que seria o arroz, a batata. Temos o grão de bico, que substitui o feijão. Temos a couve-flor, o purê de couve-flor, que vai entrar fazendo, às vezes, da vitamina, sal mineral, fibra. E vamos fazer alguns enfeites. Então, o que você pode fazer? Você pode misturar alguns purês dentro dessa batata, tudo junto. Você pode misturar fora da batata ou mesmo fazendo camadas, como eu estou fazendo. Então aqui, por exemplo, tem grão de bico. Você hoje encontra grão de bico pronto, você só bate para fazer os purezinhos? Você faz bate gostoso, temperadinho, do jeito que você gostar e do jeito que você achar que a sua criança vai gostar. A mesma coisa, você pode cozinhar a couve-flor, bater ela. Isso. O objetivo aqui não é esconder que a criança está comendo. Não, de forma alguma. A criança tem que saber o que ela está comendo. E ela ali, montando junto com você, uma vez eu fiz essa atividade, foi super interessante. As crianças participando da culinária, mexendo, até coisa que ela não gosta, ela acaba comendo. Porque ela viu que a função dela foi importante ali fazendo. Exatamente. Então, então, montamos aqui já uma batata com os purês, né? Os purês. E agora a gente vai transformar essa batata numa coisa muito interessante, que é um ratinho. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer um narizinho do ratinho. A gente vai contar com a ajuda de palitinhos, né? Palitinhos de madeira. Sempre que você colocar o palitinho, na hora de comer, tira o palitinho, você monta e tira antes. Exatamente. E vamos fazer os bigodinhos com cebolinha. Você pode fazer com salsa, pode fazer com manjericão, o que você gostar de verdinho, para fazer os bigodinhos
Do ratinho. Do ratinho. Você está vendo aí uma forma diferente de montar, por exemplo, teu filho não gosta de batata, você pode fazer o purezinho. Se quiser fazer só com batata, pode fazer. Pode vai. fazer com... Por exemplo, a criança gosta de queijo cremoso. Você pode colocar um pouquinho aqui, não vai fazer mal. Um pouquinho de tudo não faz mal, até porque a gente, há 20 anos trabalhando com isso, eu percebo que a gente está fazendo alimentação hoje, no futuro e agora, o ideal é aquilo que a nossa avó fazia, um pouquinho de tudo. Aí pepino... Isso, exatamente. Vamos fazer as orelhas do ratinho. Eu fiz um cortezinho na batata para a orelha ficar encaixadinha nesse cortezinho. Os olhinhos você pode fazer de azeitonas, pode fazer com ervilhas, como eu estou fazendo aqui. Olha que bonitinho. E um rabinho de pimentão amarelo, vermelho, como você quiser. Olha, então que fica gracinha. um pratinho super fácil, rápido, tranquilo de fazer. E aquela criança, vamos supor que não gosta de couve-flor, você vai falar, olha, experimenta assim para você ver se você gosta. Não precisa comer, é só experimentar. Isso é uma dica muito importante também, a criança saber que ela não vai ser obrigada a comer se ela não gostar. Você, por exemplo, aqui você separou. Uma coisa interessante, você em casa pode fazer. Aqui tem macarrão, tem brócolis, tem couve-flor. Aqui tem um sol feito com carne moída, hambúrguer, que você pode fazer em casa também. Você vai colocando e vai contando uma historinha para ela, vai explicando. Tem uma historinha muito interessante, até que eu acho que cabe mais nesse prato aqui do helicóptero. Uma historinha que eu contava para os meus filhos, que é um helicóptero de salvamento, tá pegando fogo naquela floresta. Então, a gente tem que salvar os animaizinhos da floresta, salvar todos os animais que estão em perigo ali por causa do incêndio. E quem é o salvamento é o helicóptero, que ele carrega junto, um material de salvamento, que é o garfinho ou a colher. E a criança vai salvando para dentro da boca todos os animaizinhos, as florzinhas, as frutinhas das árvores. E nessa brincadeira, você estimula que ela pelo menos experimente. E isso é uma coisa que ela vai guardar sempre e vai se interessar muito. Olha, por você isso, em de outras casa ocasiões. está acompanhando a Cláudia Lobo, que aliás, posso pegar seu livro aqui para mostrar para todo mundo? Comida de criança. Ajude seu filho a se alimentar bem sempre. Olha só que interessante. Você pode montar, eu acho assim, a criança participar, esse daqui dos cupcakes nutritivos. Muitas vezes os ingredientes e aquilo que a gente está usando em casa também. Às vezes você dá uma vez para o seu filho e você acha que a criança de repente não gosta daquele determinado alimento. Eu li há pouco tempo atrás uma pesquisa nos Estados Unidos que você tem que dar 20 vezes, mais ou menos, algum alimento para o seu filho para ver se ele realmente não gosta daquilo. Exatamente. E uma outra coisa interessante, você, ao invés de dar a criança não gosta de ervilha, você não precisa dar só ervilha. Ela gosta de queijo cremoso? Põe um pouquinho de ervilha com queijo cremoso. Isso. A criança não gosta de cenoura. Mistura a cenoura com alguma coisa que a criança gosta. Isso é importante. Sempre aliar um alimento novo, um alimento que a criança não aceite muito bem, com algo que ela goste bastante. Deixa eu te convidar para você vir ver a culinária de hoje, que é o seguinte, ó. Pessoal em casa daqui a pouco vai aprender a fazer. Hambúrguer todo mundo gosta. Esse daqui a gente fez grelhado, ao invés de ser frito, grelhado. Certo. E os nuggets de frango, a gente faz com frango moído. O hambúrguer de carne tem um purezinho de ervilha dentro, junto. E aqui com cenourinha. Certo. Então você escolhe os ingredientes. Você aprova? Aprovo. Então daqui a pouco você de casa também vai aprovar, porque é muito você vai gostar, viu, Celso? Serve para criança, mas serve para adulto também, viu? Que bom, Du. Tenho certeza que eu vou adorar. E olha, daqui a pouquinho você de casa vai aprender. A gente separou aqui algumas dicas, conversamos com especialistas, claro, sobre o que você não pode fazer de jeito nenhum na formação do seu filho, na formação alimentar, na educação alimentar do seu filho. O que você não pode fazer de forma alguma? Algumas coisas para você evitar. Tem outras, cada um vai usar a sua técnica, vai usar o seu jeito de fazer, seguindo as orientações, seguindo o seu pensamento. Mas tem algumas coisas que você deve evitar de qualquer forma e a gente vai dar essas dicas para você. A gente vai falar agora sobre a alimentação dos filhos, porque a alimentação tem que ser algo prazeroso para a gente e para as crianças também. Então vamos tornar essa hora uma hora bacana para o seu filho comer direito e ficar saudável também. Então a gente preparou aqui, claro, com acompanhamento de especialistas, dicas de especialistas aqui, o que os pais, você que é pai, você que é mãe, não podem fazer nessa hora tão preciosa do dia. Vamos lá, na tela, primeiro item para você, passo a passo do que você não pode fazer, tá bom? Primeiro item, forçar a alimentação do filho. Gente,
terrível. Não faça isso. A criança vai criar um trauma e não vai querer comer mais em nenhuma refeição, né? Com certeza, porque às vezes a criança pode não estar com fome naquela hora. Exatamente. Ter acordado mais tarde. Todas essas informações a gente pegou com especialistas. Vamos ver a segunda, por favor. Alimentação infantil. O que os pais não podem fazer? Dar um mau exemplo na hora das refeições. Ou seja, querer é o que a Cássia falou. Se você tomar refrigerante e você quer que seu filho beba água, ele não vai beber. Não tem como, né? É isso. Você não come verde, quer que seu filho coma salada, fica difícil também. Nem sempre tudo a gente faz certo, mas procura. Não faço o que eu faço. Não funciona. Vamos para mais uma regra que você deve cumprir. Coisas que você não pode fazer de forma alguma. Mandar o filho comer tudo que está no prato, obrigar o sujeito a comer tudo aquilo. A hora da refeição vira um drama horroroso. Então você tem que tomar cuidado com a quantidade certa. É muito importante você prestar atenção. E é por isso que é importante ouvir um especialista, saber quais são as necessidades do seu filho. E a partir daí não colocar um monte de comida, não deixar aquilo. Meu Deus, a criança olha aquilo e já fica assustada. No momento da refeição vira um caos. Não deixe isso acontecer. Exatamente. E estômago não é lata de lixo. A gente não tem que colocar, sobrou, é resto, vai, come, tem que comer tudo. Não, porque nisso o seu filho pode ficar obeso, viu? Você colocar aquele prato, aquela montanha e lembrando sempre que o estômago de criança é bem menor que o nosso. Com certeza. Próximo item na tela, vamos lá. O que você não pode fazer, aceitar o gosto da criança. O seguinte, Cássia, é isso, né? A gente tem que respeitar também o que a criança gosta, tem que oferecer outros alimentos, mas tem que entender se ela gosta mais de brócolis do que de couve-flor, vamos dar mais brócolis, né? É verdade, assim, aproveitar que ela gosta de um dos componentes e aí repetir isso, enfim, você vai alternando, mas se ela não gosta de vagem, por exemplo, eu não vou dar vagem. É o que você faz Até com ela. porque tem uma substituição, né? Por exemplo, o que ela não gosta que você substituiu? É mais difícil fazer ela comer couve, por exemplo. O brócolis é mais fácil. Então, é um legume que se repete mais vezes lá em casa. Pelo menos ela come verde. É, isso aí. Não, e ao mesmo tempo que não pode também, eu acho que é importante a gente reforçar isso, porque não é o caso da Cássia. A Cássia é uma exceção, realmente, porque ela conseguiu criar essa alimentação saudável. Mas se você deixar a criança que já comeu chocolate, você fala, não, só quero chocolate, só quero biscoito, só quero isso. Aí você acha que está agradando, mas você não está agradando. Você está causando um problema para o seu filho. Tem que mostrar para ele, formar esse paladar, né, Edu? Vamos ver qual é o próximo? Com certeza, você tem razão disso, Celso. Vamos ver qual é o próximo. Dicas de especialistas sobre o que você não pode fazer com seu filho. Ignorar regras durante as refeições. Ou seja, a gente viu até no VT a mãe saindo com o prato atrás da criança, para cima e para baixo. O lugar de comer é na mesa. Se a criança não tiver concentração naquela hora, pode ser que ela não tenha fome meio-dia. A gente faz isso, a gente faz o horário, espera um pouquinho mais, meio-dia e meio, 1 hora. Sentiu fome, a gente come aquela hora, mas na mesa, concentrado. Mas tem que ter uma rotina, tem que ter horário, a criança precisa disso, né? E precisa sentar junto com a criança na mesa, para dar exemplo também, né? É isso aí. Olha, a gente consultou especialistas para você poder, para levar essas dicas para você aqui no nosso bate-papo. Então, mais uma coisa que você não pode fazer na hora de educar o seu filho, de formar essa educação alimentar. Vamos lá. Oferecer guloseimas antes das refeições. Agora há pouco a gente mostrou o caso da Carla aqui. Ela estava falando sobre isso, ela fica dividindo a sobremesa junto com a comida. Ela contou pra gente, a Carla, que é apresentadora do Fala Brasil. Tem uma dificuldade ali para fazer isso. Se você faz isso, você vai acostumando o seu filho. Puxou de orelha pra Carla aqui. Não é isso, Cássia? Se você coloca outras opções ali, não tem jeito. A criança vai escolher outra coisa. E aí você não acostuma o paladar, né? Porque é tão importante... essa coisa de misturar, né, botar o feijão e tal, é até uma coisa um pouco cultural nossa, né? Uma comida de mineiro e a gente vem do sul também, a gente come um pouco assim tudo misturado. É difícil você colocar um prato, o arrozinho de um lado. Quando a gente vai para o restaurante, isso acontece muito, né? Mas ela sabe o gosto do feijão, o gosto do legume, da salada. Então, se você dá o doce e o salgado ao mesmo tempo, em casa você... Quando for no restaurante, você vê o sorvete e vê arroz e feijão também. Mas você quer depois o sorvete? Não, pode vir tudo junto. Eu acho que deve dar uma confusão na cabeça da criança. É verdade. Não, e criança tem paladar, viu, gente? Tem que temperar a comida também, né? A gente gosta de comida temperada, eles também. Então, às vezes, você joga lá aquele legume cozido sem sal, sem azeite, sem uma cebolinha, nada. Só escolher fica difícil de engolir, saudável, né? não tem problema. Não é verdade? Vamos para o próximo item, dicas de especialistas para você, o que não fazer durante a alimentação das crianças. Vamos lá. Oferecer recompensa. O negócio é o seguinte, chantagem não vale a pena nunca na vida, nem com adulto, nem com criança. A criança vai crescer assim, né, Cris? É isso, tem que negociar a alimentação e não um brinquedinho aqui, uma brincadeira ali, porque aí
a alimentação não vira o ponto principal, e sim Verdade. o outro, o brinquedo. Tudo Tem vai que ser comer. troca, né? Exatamente. É verdade. A vida vai ficar assim muito mais difícil pro seu filho depois, viu? Ele não vai conseguir acostumar, vai viver a vida na chantagem, né, Celso? Isso aí. Vai ter que dar 3 presentes por dia, vai custar caro. Vai ficar Olha só. caro depois. Vai ficar caro vai ficar depois. caro. Tem uma chantagem mais light, que não chega a ser chantagem. Conta aí. Eu faço um Ela, pouco... boa. É aquela história. Bom, se você não comer... A gente estava até conversando, você não você só vai comer a próxima refeição. Sim. E você não vai comer a sobremesa. Então é uma opção, não é uma chantagem. Você tem que dar as opções para ele ter escolhas, né? Já começar a aprender a fazer escolhas É isso aí, oferecer desde escolha. cedo. É isso aí. Tá no jantar, só vai comer de novo no café da manhã, né? Se não quiser comer. Ela tá querendo que eu fale aqui, gente. tá. Ai, conta. Num dos itens que apareceu, não pode fazer o filho querer comer tudo. Aí ela falou assim, fala que você faz o comer denunciando aqui. É isso aí, muito bem. Se não tiver esse item, Momento denúncia do programa. se não tiver... Como diz o Celso, notícia é prioridade aqui no programa. A gente para o que a gente está fazendo no quadro. Se não tiver esse item, Duda, a gente vai incluir lá. Tá? A gente vai incluir que não pode. A mãe e o pai não podem... Tem, por isso por isso um que ela parecido. falou, tem. Tem um parecido, mas a gente reforça o seu gosto, tá bom? Viu? Vocês entenderam? Vocês entenderam? Não pode forçar. Não pode forçar. Não pode. Comer tudo não pode. Vamos ver qual é o próximo. Vamos lá. Alimentação infantil que os pais não podem fazer. Oferecer líquidos durante as refeições. Isso o Dr. Antônio Spreuser sempre fala. Sempre. Inclusive para os adultos é ruim. E para você comer alguma coisa, dependendo da mistura que você faz, é até prejudicial. Ele falou dos refrigerantes aqui por conta do gás. Muitas vezes você está satisfeito, ou a criança pode estar satisfeita. Você dá o gás, ela estufa e come mais. A gente falou, se eu não me engano, uma criança que tinha problema de obesidade infantil e tomava refrigerante. Daí a criança sempre comia mais. Já estava satisfeito, mas comia mais por causa do gás que dava uma estufada. Exatamente. O problema é quando você toma muito líquido durante ou antes das refeições, o estômago também aumenta de volume. Você fica com aquela sensação de saciedade. Então a criança fala, já tô cheio, já comi o suficiente. E a criança não comeu nada. Ou seja, ela não come o essencial, os nutrientes, tudo que ela precisa. Então é uma falsa impressão de que a criança está bem alimentada. E a gente viu no VT a mãe saindo com o prato atrás e a criança, se eu não me engano, estava com uma mamadeira. Eu não sei o que tinha dentro. Mas seguindo a dica do especialista, não importa nem que estava errado. Se era suco, se era qualquer coisa que tivesse, estava errado. Porque a criança não ia comer. Tem que falar que não se esqueça que a gente está falando de formação do paladar. Vai misturando tudo com o líquido, não vai se acostumando com os sabores, com os gostos. Fica tudo confuso. É mais difícil depois. Vamos lá. Coloca mais uma dica pra gente do que os pais não podem fazer na educação alimentar dos seus filhos. Próxima. Permitir uma alimentação distraída. Sabe aquela história de ficar conversando, ficar brincando, não curtir aquele momento da alimentação? Olha, coloca televisão, coloca a criança na frente da TV e deixa a comida lá. Não. Coloca um videogame, deixa a criança brincando enquanto come. Não, aquilo ali é o momento da refeição. Até para ela mastigar direito, para ela se concentrar naquilo, para ela aprender a gostar de comer. É isso, gostar de comer coisa boa, tá bom? Vamos para a última? Quem vai? Vai lá. Vamos lá. Última dica para você aí na tela, o que você não pode fazer na hora da alimentação do seu filho. Trocar as refeições por lanches, ou seja, tá lá o prato de arroz, feijão, bife, batata, salada. Ah, não tô com fome, não quero comer, não gosto disso. Aí você vai lá e oferece aquele pãozinho com requeijão, não é verdade? Aquele iogurte que ele gosta. Aí não adianta, porque aí uma vez Vai só. passar fome. Vai sempre Passar querer horário. trocar. E aí vai trocar para sempre e não vai se alimentar direito. Então, presta atenção nas dicas, a gente vai estar lá no R7 com todas as dicas. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente responde pra você, tá bom? Posso dar uma aqui? Pode. Nunca transformar a exceção em regra. Porque, sei lá, você vai dar alguma coisinha pro seu filho e aquilo lá é uma exceção. Você não pode deixar aquilo lá virar regra, porque senão você acaba virando, teoricamente, refém. É verdade. Não é? Cássia, além do seu papel de mãe, você tá com outro trabalho aqui na Record, né? A gente já está começando a gravar Conselho Tutelar, que vai ser uma série muito bacana. Vai entrar aí, acho que, eu não sei se é maio, a data certa de estreia, mas é um tema muito bacana, as pessoas vão ficar super interessadas, porque o Conselho Tutelar, ele não é um órgão, né? É difícil falar, porque não é gerido pelo município, nem pelo Estado, mas ele defende os direitos das crianças e dos adolescentes. E muitas das histórias são verídicas e fala sobre um tema que acho que interessa para todo mundo. E de quem é o texto? O texto é do Marcos Gaff, não me recordo o nome dele.
o sobrenome. Está dirigido pelo Foguinho, que é o Rudy Lesman, aqui da Record. E é produzido pela Visum. Na verdade, vai ser uma coprodução com uma parceria com a Record. O Bom Tempo e o Petrônio também fazem a minissérie. A Esther Góes vai fazer uma participação. Bem bacana. E eu tô reestreando a minha peça. Opa, conta pra gente. Oba, peça de teatro a gente agora. Querida Mamãe, dia 11 de março, no Shopping da Gávea, no Teatro dos Quatro. É uma peça que eu faço com a Estela Freitas, com o texto da Maria Adelaide Amaral, direção da Suzana e do Erson Capri. Que bacana, É bem legal. Na verdade, eu estreiei essa peça antes de engravidar, em outubro de 2012, aí acabei engravidando no início de janeiro. Eu tô com um nenenzinho de 5 meses em casa, me esperando. E agora deu para voltar e a gente está retornando às terças e quartas, às 9 horas, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. Perfeito, Cássia. Obrigado. Muito bom ter você aqui. Vocês. Cássia, sucesso na televisão, aqui na Record, no teatro também. Obrigado por dividir com a gente e levar tanta informação ao nosso telespectador. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado, viu, Eduarda? Você arrasou. Obrigado.